Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É um prazer receber o doutor aqui. Doutor, a gente já começa logo tirando as dúvidas relacionadas a esse assunto. Primeiro, as pessoas que estão assistindo o nosso programa entenderem um pouquinho da enxaqueca, né? Porque, de repente, é alguém que nunca nem ouviu falar, né? A enxaqueca é uma dor que, por definição, ela costuma ser unilateral. É uma dor que tem um caráter latejante. Geralmente ela é acompanhada por outros sintomas, como náusea, vômito, sensibilidade à luz e a barulhos. Isso é o que caracteriza a enxaqueca. Doutor, a gente sabe que as pessoas que são mais afetadas pela enxaqueca são as mulheres. Uma coisa que eu nunca entendi direito, por que as mulheres sofrem mais com a enxaqueca? Tem a ver com os hormônios? Com certeza, os hormônios têm uma influência muito grande, por isso que a maioria das pessoas que são acometidas são aquelas mulheres que estão ali em idade reprodutiva. E aí a gente chama a atenção também dos homens. Quando os homens sofrem com enxaqueca, o que acontece? Eles têm algo que seja levado também para esse lado dos hormônios? Na verdade, as causas da enxaqueca elas são multifatoriais. Sim. São múltiplas causas, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. O contexto social, sono, humor, se a pessoa está mais ansiosa, mais deprimida, se a pessoa tem uma predisposição genética, porque a enxaqueca ela tem um componente genético, um componente familiar muito grande, então é comum a gente ver várias pessoas da mesma família tendo aquela condição. Pronto. Doutor, a gente chama atenção para esse assunto, né, em relação aos próprios nutrientes e a própria deficiência desses nutrientes. Pode ser um dos fatores assim que mais agrava a enxaqueca, não tê-los no organismo? Existe sim a possibilidade de que a deficiência de algumas vitaminas possa estar relacionada com a causa da enxaqueca, e daí vem a ideia de fazer a suplementação, tá? Mas é importante deixar bem claro que isso não está indicado para todo mundo e isso não é a principal solução. Quando a gente usa essas vitaminas, esses minerais, que a gente chama de nutracêuticos, que é como se fosse um meio termo ali entre o remédio e o alimento, a gente usa geralmente como um adjuvante, ou seja, como um auxiliar no tratamento padrão, ou então a gente deixa reservado para aqueles casos em que a pessoa tem alguma contraindicação a algum tratamento clássico. Pronto. Por que o doutor está falando assim? É importante o doutor realmente relatar sobre os cuidados que as pessoas têm que ter, porque tem uma coisa que a gente observa no ser humano. Ele vai muito pela opinião do outro. Ah, mas foi bom para mim, vai ser bom para você. Não, se fosse para ser bom para todo mundo, só existiria uma pessoa no mundo, né? Então, assim, cada pessoa, ela vai responder a uma determinada sensação ou vai funcionar para uma pessoa, mas pode não acontecer de não funcionar para outra pessoa. É importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente sabe que são suplementações que muitas vezes aquele ser humano pode não estar comendo tanto peixe, pode não estar se alimentando de determinados alimentos que ele deveria no lugar dele fazer a suplementação. Porque a suplementação ela vem o quê? Ela vem com vitaminas que provavelmente esse organismo esteja sentindo falta. Mas é importante também pensar nos exames, né, doutor? Para saber se realmente essa suplementação ela é necessária naquele organismo, né? Você tocou num ponto fundamental. O nome é suplementar. A gente suplementa quando há falta. E esses nutrientes todos a gente consegue obter naturalmente pela dieta, tá? Então não adianta a pessoa querer tomar 1001 vitaminas se ela não come arroz, feijão, carne. Então isso tem que ser analisado. Então existe hoje uma certa tendência das pessoas quererem esses medicamentos mais naturais, as pessoas quererem enfim, colocar tudo dentro de um comprimido, quando na verdade a gente tem que lembrar que a gente tem que procurar ser o mais natural possível. Então, de novo, suplementação é quando existe deficiência. Então podemos chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa que tome muito cuidado com a questão de suplementação para curar ou para ajudar no cuidado com a enxaqueca. Não é todo mundo que vai poder fazer essa suplementação e dar certo, né, doutor?
Eu não falo somente para enxaqueca, tá? Sim. Isso é uma regra geral. Pronto. Então a gente vê muita gente hoje em dia aí consumindo em excesso esses suplementos, muitas vezes sem necessidade, gastando dinheiro à toa e até expondo o próprio corpo a determinados riscos desnecessários. Doutor, o que a gente tem percebido é que parece que as pessoas elas estão com uma certa dificuldade de querer se alimentar. Parece que elas querem tudo em cápsulas, né? Exato. E isso é preocupante nos últimos tempos, principalmente para os adolescentes, que eles pensam que não se alimentar direito com os alimentos necessários e fazer essa parte nutricional para ter mais músculos, para ter um corpo mais definido, é esquecer que eles estão ainda em fase de crescimento e ao mesmo tempo também de vitaminas que são necessárias para a fase adulta, né? Com certeza. E isso é preocupante. Aí a gente chama a atenção das nossas meninas. O doutor falou da enxaqueca relacionado ao momento reprodutivo, né? Sim. E aí chama a atenção principalmente das nossas adolescentes até uma certa idade. Enquanto elas estiverem com ciclo menstrual, menstruando, elas precisam ter muito cuidado porque é a época que mais a enxaqueca realmente aparece, né, doutor? Exato. É muito comum as crises de enxaqueca iniciarem ali por volta da primeira menstruação. E aí costuma ter, em muitas mulheres, uma certa repetição da frequência, da intensidade de crises no período ali pré-menstrual. Isso é relacionado às variações hormonais. E aí meio que como uma regra geral, a gente pode dizer que depois que a mulher passa da menopausa, ou seja, depois que ela tem a última menstruação, quando ela entra no período que a gente chama de climatério, a tendência é que com uma menor flutuação hormonal, comece a haver uma melhora dessas crises de enxaqueca nessas mulheres que ao longo da vida apresentaram crises caracteristicamente ocorrendo no período pré e menstrual. Doutor, eu sei que o senhor não é nutricionista, mas eu sei que por ser neurologista, obviamente a gente sabe que a enxaqueca ela afeta tanto aqui a cabeça, as dores que a pessoa sente, mas também o intestino. Então a gente sabe que a alimentação se faz necessária. Como a gente está falando de suplementação, eu queria que o senhor pudesse falar o que poderia causar essa enxaqueca na falta desses nutrientes. Quais seriam eles? Então, os principais nutracêuticos que nós utilizamos no tratamento de enxaqueca são a riboflavina, que é uma vitamina do complexo B, e ela está relacionada com o metabolismo energético, é como se ela fosse um cofator ali, um ingrediente, um combustível que as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, utilizam, tá? Um outro cofator também é a coenzima Q10, que também é amplamente utilizada e teria o racional para o uso na enxaqueca seria mais ou menos esse que eu citei para a riboflavina. E o outro também que é muito utilizado é o magnésio, em diversas formulações. O magnésio ele atuaria, no caso da enxaqueca, promovendo um certo relaxamento dos vasos sanguíneos cerebrais. Muito bom. E de uma certa forma mexe com o intestino também, né, doutor? Sim. Nesse momento. Eu queria que o doutor pudesse falar sobre os riscos, porque, olha, o doutor falou desses, na verdade, nutracêuticos, mas a gente precisa entender que ele está só mostrando como você deve buscar um profissional, como você deve entender como estão as suas vitaminas no seu organismo, para você saber se você pode ou se você precisa e se a causa é essa, né, doutor? Exato. Isso é importante chamar a atenção das pessoas. Aí eu queria que o senhor falasse sobre os riscos dessa automedicação que muitas vezes as pessoas encontram de forma tão fácil e vão só pelas dicas de alguns amigos que já estão tomando e que encontram facilmente nas farmácias. Exatamente. Não somente suplementar, mas também o uso excessivo de analgésicos traz um risco que, por exemplo, anti-inflamatórios em excesso, que são uma das medicações que a gente usa para abortar as crises de enxaqueca. Quando você passa a usar aquilo de uma forma desenfreada, pode, por exemplo, ter uma repercussão sobre o rim. Alguns desses nutracêuticos que eu citei anteriormente, eles também podem ter algum efeito colateral hepático sobre o fígado. Então, não são medicamentos, não são substâncias que são desprovidas de efeitos colaterais. Então, por isso, o acompanhamento profissional é necessário. Muito bom. Aí a gente chama a atenção das mães, dos pais, que muitas vezes nem imaginam que esses filhos estão indo para as academias, estão deixando muitas vezes de se alimentar
ou comem só uma determinada fruta, tira determinados alimentos. A gente tem observado muito, doutor, ainda falando sobre esse assunto, que muitos estão usando suplementos e estão colocando as comidas de lado. Isso eu tenho observado muito. Ou não, porque a nutricionista diz que é para eu comer só isso. Mas o que a gente tem percebido? Também não está existindo a informação. Eu tenho enxaqueca, eu tenho problema nos rins, eu tenho problema de fígado, eu tenho problema de diabetes, eu tenho problema de tireoide. Então, assim, o que a gente percebe? As pessoas só querem ver o resultado final, a estética. Mas quando elas chegam, muitas vezes, em determinados profissionais, elas não passam a informação do que elas realmente têm. E aí onde mora o perigo, né, doutor? Com certeza. E aí a gente chama atenção também pela questão do ômega 3. O que falar sobre o ômega 3, doutor? Ômega 3 especificamente em relação à enxaqueca não é algo que tenha um efeito que seja parte do nosso arsenal terapêutico. Certo. Então, assim, e também recomendado, se necessário, só se a pessoa realmente não estiver se alimentando de forma correta, né? Aí no caso tem algo que precisa ser avaliado por um nutricionista, mas para enxaqueca não é algo que a gente utilize. Mas então quer dizer que nesses últimos tempos tem se analisado essas suplementações, né, doutor? Para algumas pessoas. Agora, gente, vamos chamar a atenção dos jovens que vêm apresentando enxaquecas constantemente e fazendo... tendo alimentações ou suplementando algo que não é para ele. Mãe, pai, e você jovem, e você adulto, busque um profissional para saber se está tudo bem, se há necessidade, né, doutor? As pessoas não querem mais fazer exames, né? Exato. A gente tem percebido isso. Com certeza. Doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade para o senhor trazer mais alguma informação para a gente encerrar nossa entrevista relacionada ainda sobre enxaqueca. Bom, gente, primeiramente, sentir dor não é normal, tá? Então, principalmente se você está sentindo dor de cabeça ali pelo menos 3 vezes por mês nos últimos 3 meses, esse é um sinal de alerta de que você precisa procurar um neurologista para investigar, identificar e tratar a causa do problema. Muito bom. Doutor, quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz? Tem um Instagram, né? Sim. @Dr. Antônio Coimbra Neuro. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, tá? Quer saber por que eu paguei R$3.000 numa executiva para Nova York, enquanto o cara do meu lado pagou R$11.000? 99% das pessoas não sabem, mas